nossa cauda vai ficando pronta aqui, a nossa querida Raquel tem uma conversa muito interessante para fazer aí com uma convidada, né, com os convidados no nosso programa, não é isso, Raquel? Conta pra gente. Exatamente, Nayana. Ainda nesse ritmo, nesse clima das Olimpíadas, né, que está acontecendo lá na França. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui no nosso sofá do Revista, ela que é jogadora profissional de futebol, Silene Araújo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom dia. Olha, bom dia. A gente vai falar também, essa entrevista tem uma outra participação diretamente lá do Rio de Janeiro. Vou falar com o Ariel Almeida, ele que é pesquisador, museólogo e pós-graduado em jornalismo esportivo e também negócios do esporte. Bom dia, Ariel, tudo bem? Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, Silene. Tudo bem. Querido, é o seguinte, a nossa pauta aqui hoje, né, para quem está assistindo a gente, que ligou a TV agora, estamos aqui com uma atleta, né, jogadora de futebol, Silene Araújo. Você, enquanto pesquisador, a gente está nesse período de Jogos Olímpicos, mas ainda há um tempo atrás, há uns anos atrás, e eu vou deixar que você fale sobre isso, né, Auriel? Sobre esse preconceito com relação às mulheres, nesse esporte que ainda é dominado, né, pelos homens, que é o futebol. Me conta um pouquinho sobre essa trajetória histórica e daqui a pouco a gente também traz a participação aqui da Silene para a gente, que é aqui no nosso estúdio. Bem, quando a gente fala de história do futebol feminino, infelizmente a gente tem que lembrar que ele ficou proibido por quase 40 anos. Né? Então, desde 1941 até 1979, que é quando caiu a proibição, né, do futebol feminino. E essa proibição surgiu num contexto em que estavam se desenvolvendo equipes de futebol. Então, isso é uma parte da história que poucas pessoas sabem. Em 1940, um ano antes da proibição, foi um ano de forte desenvolvimento do futebol feminino do Brasil. Várias equipes de futebol surgiram e disputavam amistosos, competições. Teve um amistoso de futebol feminino na abertura da eliminação noturna do Pacaembu, por exemplo. Então, na preliminar de São Paulo e Flamengo, duas equipes enormes, em 1940, a preliminar foi entre duas equipes brasileiras, femininas, que foi o Brasileiro e o Realengo, ambas do Rio de Janeiro. Elas foram chamadas para fazer a preliminar do Flamengo de São Paulo. E isso num estádio muito feio. Então, existem vários marcos históricos do futebol feminino que hoje são esquecidos. O futebol feminino estava em pleno desenvolvimento em 1940 e essa trajetória foi interrompida. Então, o futebol feminino de hoje, ele começou com 40 anos de atraso. Ele tem aí esse espaço, né, de tempo, infelizmente. Mas eu acredito muito que nós, enquanto mulheres, né, tanto no esporte quanto na vida, a gente tem essa resiliência, né, Silene? Exatamente. Silene, me conta um pouquinho da sua trajetória também no futebol, no esporte. Você que disse que joga já há mais de uma década, né, mais de 10 anos. Como foi que despertou esse interesse em você pelo esporte e especificamente pelo futebol feminino? Então, começou com o meu pai. Meu pai, ele joga, até hoje ele joga, já já é, como a gente fala, experiente, né? E ele ainda hoje ele brinca. E o meu amor pelo esporte veio através dele. Meu pai e meus quatro irmãos. E me diz uma coisa, qual foi, assim, um episódio que você sofreu enquanto jogadora com relação a preconceito por ser mulher? E o futebol feminino no contexto geral? Assim, eu particularmente, eu na pessoa Silene, não tive essa questão desse preconceito, porque como minha família gosta do esporte, eles não tiveram isso comigo, mas amigas, já presenciei amigas, arquibancada, proferindo xingamentos, Imagina. chamando de que você não é mulher, você é homem. Né? Então, são muitas palavras que a gente escuta com as nossas amigas. Né? Eu, particularmente, graças a Deus, não senti isso na minha pele, mas tive a tristeza de ver minhas amigas passando por isso. Até porque quando afeta uma, né, mulher, afeta Exatamente, todas nós. todas sempre. Auriel, agora eu queria de você aí, né, como pesquisador, como estudioso, você já participou presencialmente, de repente, assim, algum jogo que você foi assistir ou que você presenciou, alguma atitude dessa em termos maiores, por exemplo, de grandes times de futebol voltado para o futebol feminino? Não, felizmente, os jogos que eu assisti aqui no Rio, né, já não presenciamos esse tipo de coisa. O público
muito mais respeitoso, né? Mas pesquisando, a gente sabe que em jogos mais antigos, principalmente quando o futebol feminino voltou, em 1980, existem relatos nos jornais assim, de ofensas, comentários, infelizmente até cobertura da imprensa, às vezes, alguns veículos faziam cobertura de um jeito não tão favorável, né? Com comentários, piadinhas e coisas chatas, e normalmente voltadas a isso, né? Tentando diminuir a mulher, falando que ela não está sendo mulher de verdade, né? Ariel, eu queria te perguntar agora mais um pouquinho sobre a história, né? Que eu acho bacana a gente trazer esse contexto aí. Me diz como que o decreto aí de Vargas, ele reflete no futebol feminino até os dias de hoje? Então, no meu livro eu até conto a história de um time chamado Primavera, né? Ele é muito focado nesse time. E ele teve muitas vitórias e estava prestes a embarcar para a Argentina, onde faria divulgação do futebol feminino brasileiro na Argentina e talvez até ajudasse a desenvolver o futebol feminino na Argentina, né, a partir dessa visita. Mas ele foi proibido de viajar pela polícia. Isso foi um pouquinho antes do decreto, tá? O futebol feminino já, nessa época, estava começando a sofrer com um pouco de perseguição. Então, inventaram uma acusação contra a treinadora desse time na época, proibiram o time de viajar. E quando vem um decreto, porque o que o decreto diz? O decreto nem precisa do futebol feminino. O decreto fala só que não serão permitidas às mulheres a prática de esportes que não sejam compatíveis com a sua natureza. E quem decidiria quais esportes as mulheres poderiam fazer seria o Conselho Nacional de Desportos. E aí, o Conselho Nacional de Desportos que incluiu o futebol feminino como um dos esportes proibidos, né? Então, se você for comparar com o futebol masculino no Brasil, ele começa a se desenvolver no começo do século passado. E o futebol feminino demora um pouquinho a aparecer nos primeiros times, aparece um ou outro time em 1920, em Natal, tem o Natalense, né? Que é um caso conhecido. No Rio de Janeiro teve o Vasco feminino, que não tinha ligação com o Vasco da Gama, né? Mas era fundado por sócias do Vasco da Gama, mas elas fizeram outro clube, né? Mas começa a ter jogos com frequência em 1940. Então, se você pensar no futebol masculino, entre surgiu o futebol masculino e ele se profissionalizar, foram mais ou menos uns 30 anos. Então, se o futebol feminino seguisse mais ou menos essa trajetória, a gente teria o futebol feminino profissionalizado, bem estruturado em 1970, mais ou menos. Então, você vê uma diferença grande. A gente teve, a partir dos anos 80, a Taça Brasil de futebol feminino, mas essa retomada do futebol feminino no Brasil pode ser dividida mais ou menos em 3 etapas. A mais recente, que é aqui para ficar, né? Nesse século, né? Tem como grande marco o Campeonato Brasileiro Feminino, a retomada, né? O Campeonato Brasileiro Feminino em 2013. Então, se você pensar que poderia já estar ocorrendo exatamente 40 anos antes, né? Faz a gente pensar. Tá, e a gente está com a capa do seu livro aí, né? É bem interessante para quem é um curioso, para você também que gosta do esporte. Acho que a Silene vai ser uma das que vai adquirir esse livro também, porque a técnica, né, a prática, ela já tem, né? Isso. Silene, me conta um pouquinho como que você vê nos dias de hoje todo esse avanço, né? Apesar desse atraso e desse delay de 40 anos praticamente, mas como que você vê atualmente a situação do futebol feminino no Brasil? Para você ver, como o Ariel falou, a gente ficou muito tempo, né, paradas. Já pensou se a gente tivesse todo esse tempo para a gente trabalhar, como a gente estaria muito bem hoje no cenário? Mas com toda essa dificuldade, com todos esses empecilhos, a gente ainda está muito bem. Por esse pouco apoio que a gente tem, né? E a gente se desenvolveu bastante. E o futebol feminino ele está sendo visto. A gente está tendo voz, a gente já tem competições internacionais, nós temos equipes brasileiras participando de Libertadores, a gente tem 2 pratas olímpicas, né? E se a gente tivesse um apoio ainda maior, eu tenho certeza que estaríamos muito melhores.
Com certeza. Olha, não tenho dúvidas, né? Como eu falei, nós que somos mulheres temos essa resiliência toda. Auriel, você ainda vai estudar e essa história, eu acho que essa história mais recente ainda vai trazer grandes feitos para o futebol feminino no Brasil e também mundial, eu acredito. E a gente aqui, né, do estado do Piauí para o mundo, com a nossa atleta também, Silene Araújo, grava esse nome, viu? Eu acredito que nunca é tarde, né? Sempre tem o tempo certo. Muito bacana poder compartilhar com você. Parabéns por esse trabalho que você faz aí, né, por esse livro tão interessante, é necessário. Eu acho que o esporte, ele faz parte, né, da educação, da cultura, de formar cidadãos e também ensinando as pessoas a reconhecerem a importância da mulher, quebrar preconceitos, que eu acho que é isso que interessa, né, Silene? Não é isso, Auriel? Exatamente. Exatamente. Então, olha, uma coisa que me deixa feliz, futebol feminino agora tem vários, e você vê as meninas jovenzinhas já indo para a escola. E a gente sabe que antigamente muitos jogadores só se profissionalizavam mais tarde, né? Jogavam porque queriam. Verdade. Ariel, como que faz para adquirir o seu livro? Esse livro tem em livrarias, você também consegue achar fácil na internet, o próprio site da editora, Hanoi Editora, né? Perfeito. Mas em outros sites que tem livros, não sei se posso falar um nome aqui. É bacana, pode falar, porque aí as pessoas podem encontrar, né, para ter acesso a essa literatura. Tá aí. Para quem gosta de comprar na Amazon, vende na Amazon, vende na Magalu. Perfeito. Vende vários sites. Tá aí, gente. Auriel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Revista, tá bom? Silene, muitíssimo obrigada também, querida. Parabéns pelo seu trabalho, pela atleta que você siga aí levando o futebol feminino, o futebol piauiense, o futebol nacional, aí para todo mundo entender e apreciar e valorizar esse esporte que é, sim, feminino, não é isso, Silene? Exatamente. Eu que agradeço o convite e agradeço também o espaço, o futebol feminino